Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Hoje, terça-feira, vamos iniciar o nosso programa, não é? Dando continuidade no assunto de ontem, que a nossa querida e amada Carla Blanco trouxe para nós, referente a o benefício da constelação sistêmica. Então, se você está pelo menos curioso, fique conosco nesta live até o final do nosso bate-papo. Eu sou Liz Conde, terapeuta holística, e o propósito deste programa é trazer as minhas vivências que transformaram a minha vida a minha vida foi transformada através das terapias holísticas, né, das práticas integrativas, como disse a Carla ontem. E antes que a gente inicie o nosso bate-papo de hoje, eu venho convidar você para participar do grupo do WhatsApp Ouse Conquistar a Si Mesmo, através de técnicas, exercícios, algumas dicas e tratamentos holísticos. Você tem uma mentoria diária e estudos que vão levar você ao autoconhecimento e a partir daí, então, seguindo o seu comprometimento, você vai iniciar as práticas de autocura. Se você quer saber mais, mande no nosso direct aqui a sua dúvida ou fale comigo diretamente no WhatsApp 22 997 559349 22 997 559349. E então vamos iniciar o nosso bate-papo. Constelação sistêmica. Eu vou dizer a vocês como foi a minha vivência na primeira constelação que fiz, né? Porque já fiz algumas outras constelações depois, e eu vou dizer para vocês o que quais são os benefícios que ela traz e qual foi a minha vivência através da constelação sistêmica. Então, de todas as raças animais, os humanos são os únicos que criam um sistema de crenças que tenta mudar a realidade. Essa resistência resulta em sofrimentos. E então culpamos pessoas, culpamos situações ou perguntamos por que conosco, né? Então, veja bem que a raça animal, né, a raça humana é a única raça que tem um raciocínio, que pode transformar as coisas, não é? Mas ela cria um sistema de crenças aonde nos afasta da realidade. Qual é a realidade? É o nosso ser divino, o nosso ser interior, o nosso ser, o eu sou, que está alojado aqui dentro do nosso corpo físico. Então nós estamos como seres humanos, mas nós somos seres espirituais, somos seres infinitos, somos filhos de Deus, seres de luz, e estamos hoje como seres humanos para um aprendizado, para a nossa evolução através dos desafios, não é? E a constelação sistêmica vem nos facilitar essa questão. Muito bem. Quando a gente diz aqui que nós, seres humanos, criamos sistemas de crenças que nos afastam da realidade, né, que fazem a mudança da realidade, isso quer dizer que somos ensinados, né, a crenças através do nosso sistema familiar, ou do nosso sistema da sociedade, ou do nosso sistema econômico. Não importa qual é o sistema que rege, que interfere, que você segue
na sua linha de propósito de vida, né? A interferência que faz na sua vida, nos seus pensamentos e sentimentos, e a partir daí, então, as suas ações e hábitos, né? Essas crenças, elas são trazidas, alimentadas pelo nosso DNA, pelos nossos ancestrais, tanto familiares como de sociedade, né? E eles têm um propósito. A sociedade tem um propósito para alimentar essas crenças, que é a manipulação, né? Que é o controle, que é ter o poder da grande massa, né? E agora, gente, tem um lugar aqui. Oh, meu Deus do céu, pronto. A gente não sabe mexer, né? Então, enfim. Oi, Vanessa, seja muito bem-vinda. Desculpe aí, pessoal, mas eu realmente não sei como desligar isso, tá? Então, nós estávamos falando sobre crenças, não é? Crenças que são nos ensinadas, né? Para nós. Então, o poder da sociedade, ele visa essa questão da manipulação da grande massa, né? Poder levar as pessoas para lá e para cá, entendeu? E, enfim, é isso. E aí, a constelação sistêmica, ela vem trazendo justamente essa oportunidade que nós temos de poder olhar o nosso campo de uma forma de luz, uma forma clara, né? Sem dúvidas, certo? Que é o propósito da constelação. Então, quando você abre o campo, vamos dizer aqui o campo familiar, quando você abre o sistema familiar, é colocado para você, conforme a sua intenção, é colocado para você da onde foi criado aquela crença e por que você alimentou um trauma, né? E a partir daí, então, é tratado, eliminado, né? Corta-se ali o cordão umbilical, vamos dizer assim, e a sua vida, ela deixa de ter aquela crença e o DNA, ele deixa de existir dentro, ele muda, né? Os genes deixam de existir dentro do seu DNA e as gerações futuras que vêm a partir de você já não carregam mais dentro do seu DNA esses genes de crença, de trauma que você identificou na constelação, tá? Então, por isso que aqui diz que esse sistema de crença, ele muda a nossa realidade e essa resistência resulta nos nossos sofrimentos, né? Por que a gente sofre? Porque a gente arrasta no nosso DNA crenças e situações que não são nossas e que nós não sabemos que arrastamos, está no nosso inconsciente, né? Mas que limitam a nossa vida, certo? E daí então a gente aponta culpados, né? Julgamos, né? Apontamos culpados ou perguntamos por que na nossa vida acontecem determinadas coisas, tá? Aí eu vou contar um pedacinho, né, da minha vivência com a minha primeira constelação. Então eu fui indicada para fazer uma constelação sistêmica por conta de um processo familiar, de um padrão sistêmico familiar, aonde existia uma limitação dentro de relacionamentos. Dentro do meu sistema familiar existia uma crença, um trauma, algo que estava limitando os relacionamentos a partir daquele momento para quem vinha depois, nas próximas gerações, não é? Muito bem, então nós entramos, abrimos o campo, não é? E a minha intenção era a questão de relacionamentos dentro dos padrões familiares, certo?
Muito bem. Foi identificado, né? Da onde que vinha, né? Ele nasceu na vida da minha bisavó materna, né? E foi arrastado, então foi trazido na vida da minha avó, da minha mãe, das minhas tias, das minhas primas, dos meus filhos e assim vai, né? Só que foi curado, né? Tratado ali, curado, eliminado. Então, ali foi cortado a partir da minha vida naquele momento e dos meus sucessores, né? Só que também foi identificado, veja, nós estamos falando de relacionamentos, tá? Também foi identificado um aborto. E como eu não tinha nenhum aborto, né? A facilitadora da constelação acreditou que fosse o aborto de uma outra pessoa que estava ali ajudando no sistema de formação do sistema, né? Que ela tinha tido alguns abortos, tal, então, que era o ser ali que estava pedindo ajuda. Bom, passou, né? Acabou o sistema, tal, e a vida segue. Algum tempo depois, eu fui visitar uma amiga e no prédio dessa amiga tinha uma terapeuta que fazia a mesa radiônica. E quando eu cheguei lá pra gente bater um papo, tomar um café, não sei o que e tal, ela falou, não, eu quero abrir a mesa pra você, porque tem algo que você precisa saber. Tudo bem. Aí nós fomos lá, abrimos a mesa e aí ela disse a respeito da constelação. Olha, você constelou assim, assim? Sim. O que foi identificado? Foi identificado a questão lá do relacionamento da minha bisavó e ponto. Não, apareceu algum aborto? Eu falei, apareceu, mas como eu não fiz nenhum aborto, foi identificado de uma outra pessoa. E ela falou pra mim, não, você teve um aborto. Imagina o meu choque, né, gente? Como eu, depois de 2 casamentos, já estava separada do meu segundo casamento, não é? Identifico que eu tinha feito um aborto. Né? Eu jamais fiz aborto, né? Eu tive 2 gravidez programadas, fiz a laqueadura na minha segunda gravidez, então assim, não existia nenhuma possibilidade de eu ter tido um aborto. Aí a gente começa então a fazer a pesquisa, né? E aí nós identificamos. No meu segundo relacionamento, que eu já tinha laqueadura há muito tempo, né? No meu segundo relacionamento, o meu segundo marido gostaria de ter filhos. Ele não tinha tido filhos ainda. E eu não podia porque tinha laqueadura, mas vamos lá perguntar para o nosso médico, né? Então, como eu tenho um ginecologista na época, né? Tinha muito amigo. Então, vamos lá perguntar para ele. Ele falou, tem uma forma, sim. Vocês iniciam um tratamento conjunto e existe a possibilidade. E aí, nós iniciamos o tratamento, não é? Muito bem. Em determinado ponto, eu tive muitas dores, né? Na barriga, muitas dores. E fui ao médico, tudo certinho, e aí foram feitos os exames e tal, e o médico disse que eu estava com um cisto, né? E que eu precisava operar. Só que, por conta da minha idade e de eu não ter mais possibilidade de gravidez, ele queria fazer a operação, ele queria tirar tudo. Ovário, útero, enfim, tem um nome essa cirurgia, mas agora não me lembro, né? E eu entrei em pânico. E aí, então, um belo dia, eu estava no banheiro, sentada na privada, e comecei a ter uma hemorragia. O médico disse na época que era uma hemorragia. E você escutava o barulho daqueles pedaços batendo na água.
e o meu marido estava em casa. Então isso é muito forte para mim. Eu lembro como se fosse hoje. Ele se ajoelhou na minha frente, pegou a minha mão e juntos ali a gente estava, eu chorando e ele me dando apoio, né? Para que eu me acalmasse. E eu dizia que eu não queria tirar nada de mim, do meu corpo, eu não queria fazer a cirurgia, enfim, né? E ele ali me acalmando. Bom, 15 anos depois, mais ou menos de 15 a 18 anos depois, fiz a mesa radiônica, aonde foi identificado que ali, naquele momento, eu estava tendo um aborto, né? Onde o médico disse que era um cisto, tá? Eu fiquei chocada, porque na época essa criança era muito desejada, tanto para mim como para o meu marido na época, né? Muito desejada. E assim, foi muito traumático aquele momento, dentro do nosso inconsciente. Mas, dentro do raciocínio, era um fator normal, né? Uma hemorragia. Bom, constatado isso, eu não fiz a cirurgia na época, né? As dores cessaram, certo? E a vida segue. Quando foi feita a mesa radiônica, que foi identificado, né? Esse aborto, então existe um ritual para que você possa fazer e liberar assim essa questão, né? Essa conexão entre esses dois seres, eu e o ser que foi abortado, né? Muito bem. A pessoa, a terapeuta que fez, como eu já estava separada, ela sugeriu que eu não comentasse com meu ex-marido. Eu fiz o ritual, tal, mas aquilo ficou muito pesado no meu coração. E como eu me dou muito bem até hoje com meu ex-marido, eu resolvi ir lá falar com ele. E aí cheguei lá, tal, conversei com ele e tal, pedi pra gente bater um papo, não sei o que e tal. E aí quando a gente sentou, eu perguntei: você se recorda daquele dia assim, assado, assado, cozido? E ele falou sim. Quando ele disse sim, porque, gente, tanta coisa que acontece na vida de 24 anos de casado, como é que vai se lembrar de um fato desse, né? Quando ele disse sim, eu resolvi contar pra ele o que tinha acontecido verdadeiramente, né? E aí ele ficou muito triste, né? Assim, magoado por não ter seguido, né, na gestação, mas ele ficou muito feliz de saber que ele, por alguns momentos ou dias, por algum tempo, ele foi pai verdadeiramente. Que até hoje ele não é pai, né? Mas assim, ele ficou muito feliz em saber. Então, isso foi graças à constelação. A constelação sistêmica. E a partir daí que ela abriu, né, essa questão e que não foi tratado no dia, o universo mexe os pauzinhos para que seja tratado, né, esse movimento, essa memória, esse acontecimento, ele traz novamente para o seu dia a dia e de alguma forma a terapia holística, ela trata, né? Ela vem, trata e cura, não é? E aí liberta essas emoções, tá? Esses relacionamentos, essas conexões de energia, tá? Eu fico muito emocionada porque foi um fato muito importante na minha vida, como outros, né? Mas assim, foi muito importante. E novamente, eu fui lá negar, né, pro médico o diagnóstico dele, né? Então assim, eu era expert, né, gente? Então já com 25 anos de idade, 26, eu fui lá dizer pro médico que ele era mentiroso, que eu nunca mais ia andar, que eu ia ser um cadeirante, né? Uma cadeirante. E eu fui lá depois de algum tempo andando de pé, né? E depois outras questões também que os médicos disseram que eu não ia ter mais
vida, né? Não ia ter mais saúde e novamente, né? Voltei a ter saúde. Então, essa questão me abala bastante, né? Emocionalmente falando. Mas voltando aqui ao nosso propósito da constelação sistêmica, tá? Então, dentro do nosso DNA, dentro das nossas caixinhas, no nosso inconsciente, existem inúmeros sentimentos, emoções equivocadas que são trazidas, são criadas e são alimentadas por crenças limitantes que nos foi ensinado e que trazemos dos nossos ancestrais, né? Aí eu digo para você hoje, o ser humano, a raça, né, animal, humana, cria um sistema de crenças que tenta mudar a realidade. Por que é que nós precisamos, por que é que nós necessitamos, por que é que nós temos que ter essa questão do São Tomé, que eu tenho que saber, eu tenho que pegar, eu tenho que ver, eu tenho que ouvir. Por que motivo? Para quê? Tudo isso nos traz muita tristeza, muita limitação, nos prende. A vida nos prende a um sistema que hoje não traz nenhum benefício, só nos afasta da nossa verdadeira realidade, que é o ser espiritual, que é o estar aqui para ser feliz, que é o estar aqui para eliminar justamente sentimentos e emoções que estão pesando no nosso ombro e que são ilusórios e equivocados. Então, assim, o processo, o evento, ele permanece porque ele faz parte da sua vida. Mas o emocional você pode transmutar. Aliás, estamos aqui neste momento hoje, nessa evolução cósmica, né? Nesse movimento energético do nosso planeta, justamente para aproveitar e nos curar desses sentimentos limitantes, sofridos, que nos prendem hoje. Então, como curar isso? Não é? Com a constelação sistêmica vai te ajudar, nossa, muito, vai facilitar muito essa busca, mas a cura ela vem através do amor incondicional. O amar desinteressadamente, o perdoar desinteressadamente. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa de que forma a pessoa olha para você, não importa o que dizem de você. A partir do momento que você alimenta o amor incondicional por si mesmo, o perdão, o auto-perdão, tudo isso vai te levar mais próximo à sua verdadeira realidade, que é a do ser espiritual que você é, que eu sou, que todos somos. E aí estamos mais próximos ao amor incondicional, ao auto-perdão, à aceitação, à compaixão, à benevolência, à abundância.
da alegria, da liberdade, da felicidade, da saúde que tanto procuramos no externo, que tanto deixamos, entregamos a nossa vida nas mãos de outras pessoas, nas mãos de situações financeiras, na mão de profissões, na mão de crenças familiares, na mão de relacionamentos. O ser feliz. Dentro do grupo do Ouse Conquistar a Si Mesmo, nós estamos estudando o livro As 5 Linguagens do Amor. E aí, logo no início, ele coloca que a pessoa entrega a sua felicidade na mão do outro. E isso lá na frente, independente do momento, vai cair na frustração, vai cair num peso. Esse relacionamento ele vai ter um peso negativo nos seus ombros. Por quê? Porque qualquer relacionamento, ele tem que vir para somar. E não a minha felicidade depender de. Eu tenho que ser feliz por saber quem sou. Eu tenho que ser feliz por me amar. Eu tenho que ser feliz por me aceitar exatamente como sou. E se existe algo que me incomoda em mim, se existe algo que ainda eu me culpo, que eu me julgo, está na hora de eu mudar a semente. Hoje. Porque é só no dia de hoje que eu posso semear o que vou plantar lá na frente. É só no dia de hoje que eu posso ressignificar o que aconteceu no meu passado. Através do perdão, através da aceitação, acreditando, vivendo, vibrando o sentimento de que fiz o meu melhor com aquilo que eu sabia naquele momento, que fui ensinado naquele momento, que fui alimentado naquele momento, com a minha permissão. Sempre com a minha permissão. Porque no nosso DNA, né, eu às vezes sou repetitiva, né, mas é necessário. No nosso DNA existem crenças, traumas, sistemas trazidos dos nossos ancestrais. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, eu sou doente porque a minha mãe é doente. Eu tenho essas limitações porque eu trago do meu sistema familiar, né? Mas é porque você permitiu. A única coisa que você traz são os traços físicos. A cor dos olhos, o jeito do seu rosto, o jeito do seu corpo, mas o caminhar, o sentimento, as emoções, você permite. Porque nossos ancestrais, eles trazem limitações, tristezas, sentimentos de abandono, de exclusão, de medo.
Sim. Mas eles também trazem as vitórias, as conquistas, as alegrias vivenciadas a cada novo dia. Por que é que nós não trazemos isso no nosso dia a dia? Por que que nós trazemos justamente as limitações? Porque o nosso sistema social nos manipula isso, a dependência. Pense nisso com carinho. Pense nisso com carinho. E nós estamos aqui para te ajudar. Através da constelação sistêmica, através de outra prática terapêutica, para que você encontre a liberdade, a tranquilidade, a serenidade. Venha bater um papo comigo lá no WhatsApp, 22 99755 9349. 22 99755 9349. E aí, a gente vai trocando figurinha, eu vou tirando suas dúvidas e você vem aqui para o nosso grupo do Ouse Conquistar a Si Mesmo. Bem-vindo ao clube. Você não está sozinha nessa jornada. Você não está sozinho nessa jornada. Estamos todos no mesmo barco. Temos desafios individuais porque temos verdades individuais, porque somos indivíduos. Somos um, mas fazemos parte de um todo. E esse um todo faz parte de cada um de nós. Seja muito bem-vindo ao clube. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Que Deus nos abençoe, levando muita luz da verdade no nosso caminho. Tenha uma ótima terça-feira e amanhã, 12 horas, estaremos aqui de volta. Um grande beijo no seu coração.